Paz do Senhor para vocês, amém? Está todo mundo contente, vejo os irmãos com sorrisão. Que bom é ver vocês na casa de Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Tem um hino que a Débora canta que chama-se Família de Jesus. E hoje eu quero dizer que a nossa mensagem é: somos da família. Somos da família de Jesus. Posso ler, amados? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Só esse versículo. Podem tomar os vossos assentos. Louvado seja Deus, aleluias. O nome do nosso Deus é louvado. Somos da família. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós passamos pelo processo de regeneração. É aquele processo em que a nossa vida espiritual ela é mudada desde o seu interior. É o novo nascimento. Passamos também pela justificação, quando em relação aos preceitos, às leis de Deus, nós somos justificados, perdoados. E nós passamos também, meus irmãos, pela adoção. É quando nós passamos a viver uma nova fase de relação com Deus. Às vezes a gente fala até em tom de brincadeira, não é? Que quando a gente não se sente tão próximo de Deus, a gente vai orar a Deus e a gente fica: Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Quando a gente se sente mais íntimo com Deus e a gente se sente da família, a gente já vai logo falando: meu pai. É quando nós nos sentimos da família. Você se sente da família ou não? A Bíblia fala: já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Jesus mesmo dizia, para que nós não ficássemos turbados ou temerosos, ele dizia: na casa do meu pai existem muitas moradas. Se fosse diferente eu teria dito para vocês, mas não, na casa do meu pai tem muitas moradas. E nós entendemos que Deus, na sua constituição trina, é Pai, Filho e Espírito Santo. Se na casa do Pai tem muitas moradas, para quem é que são as outras moradas? É para todas as pessoas que forem justificadas, regeneradas, perdoadas e adotadas e receberem a oportunidade e o privilégio de chamarem Deus de Pai. Aí no mundo é muito comum ouvir aquela sentença célebre: todos nós somos filhos de Deus. Mas não é bem assim. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós temos que observar algumas coisas. Temos de pertencer à família. Temos que passar por processos. Existe um movimento que eu chamo de um movimento dominante. A igreja dominante. Que para
para esse grupo, às vezes, todos podem até, não é, nasceu, já pertence a esse movimento, já é filho de Deus. Mas nós sempre falamos que para ser filho de Deus não basta nascer. Tem de nascer de novo. Para ser filho de Deus não basta nascer e estar no mundo. Isso faz das pessoas criaturas. Mas nós temos de nascer de novo. É muito importante você nascer de novo. É muito importante você entender que você foi adotado por Deus. E uma vez adotados por Deus, não tem essa coisa, meu filho adotivo. Não, meu filho, é o que Deus fala. A partir do momento que você foi adotado pelo Senhor, o nosso relacionamento com Deus passa a ser um relacionamento de pai para filho. E o nosso relacionamento com os nossos irmãos na fé passa a ser um relacionamento de irmãos para irmãos. Eu quero falar sobre essa família e os privilégios de pertencer a essa família. E a bênção de poder chamar Deus de Pai. Mais uma vez eu pergunto, você tem coragem de chamar Deus de Pai? Uma certa ocasião, muito tempo atrás, um rapaz que eu conheço, ele viu uma pessoa de costas e disse, é o meu pai. Saiu correndo, tascou-lhe o abraço, pulou nas costas da pessoa e disse, pai. Mas quando a pessoa virou, ele viu que não era o seu pai. Confundiu a pessoa, parecia muito. E ele disse que passou uma grande vergonha. Eu quero dizer a você que se você chamar Deus de pai, sem Deus ser o seu pai ainda, também é uma grande vergonha. Pai reconhece o filho e o filho tem de reconhecer o pai. Louvado seja Deus. Nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Já não somos mais pessoas estranhas. Mas tem muita gente que continua sendo estranha. E achando também que Deus continua sendo estranho. Porque ainda não se relacionam com Deus da forma adequada e bíblica. E de uma forma que nós, ou que vocês, ou que todos, de uma vez só, possamos gozar os benefícios dessa nova experiência que podemos ter com Deus. Eu sou casado, meus irmãos, vai fazer 34 anos que eu sou casado. E quando eu estava para me casar, eu comecei a visitar minha esposa. Eu ia na casa dela. A princípio eu tinha um pouco de receio de falar, com a minha sogra nem tanto, mas com o meu sogro, eu ficava assim meio pé na frente, pé atrás. Meu sogro era bravo pra chuchu, né? E eu ficava meio que, né, temeroso ainda, não tinha aquela coisa, não pertencia à família ainda. Os irmãos me conhecem, quando eu chego no ambiente já vou logo falando, olha, vou me casar e tem algum problema? Ninguém acreditou nessa, né, meus irmãos? Os irmãos que conheceram meu sogro sabem que é difícil chegar e falar, vou me casar com a sua filha, tem algum problema? É difícil. Mas eu fui lá, valentemente, e começamos a conversar, a nos conhecermos. E a minha esposa também na casa dos meus pais. Porque nós tínhamos que criar um relacionamento que justificasse o nosso grau de parentesco que haveria de ser criado. Eu hoje tenho 3 filhos. E as minhas noras, para mim, são como se fossem minhas filhas. Eu não chamo as minhas noras de minha nora, só por brincadeira às vezes. Não. Eu falo com elas como se fossem minhas filhas, porque pertencem à minha família.
podemos ser estranhos uns aos outros. E quando eu estava para casar, foi a mesma coisa. Só que eram outros tempos. Quem se lembra aí da dificuldade que você teve de pedir a sua esposa em casamento? E quem se lembra da dificuldade? Era mais difícil, né, meus irmãos? Era mais difícil. Não era fácil, não. Mas a gente ia lá. E quando a conversa chegava ao ponto de a gente tinha que ter a coragem de falar para o sogro e para a sogra: olha, eu quero ser parte da família. A gente inventava aquelas histórias quase que poéticas, né? E com a maior cara de pau a gente falava: não é que eu vou tirar a sua filha e levar para minha casa, não. Eu que vou somar a família. Era assim. Até que o relacionamento ia crescendo. E era difícil para os antigos sogros também dizer: você não será o meu genro, você será um filho para mim. Porque eles eram mais duros de coração, né? Mas a verdade é que quando se chegava a esse nível de intimidade, nós entendíamos que nós éramos então da família. E a minha esposa passaria então a gozar dos privilégios da minha família. E eu passaria então a gozar os privilégios da família dela também. Porque isso não é só justo, mas isso não é só certo. Isso é que tem que ser assim. Porque se não for assim, meus irmãos, nós vamos ver aqueles relacionamentos horrorosos. Quando, a não ser por brincadeira, a gente olha para o sogro e para a sogra e fala: sogro e sogra não é parente, é um desastre. Quando se fala isso seriamente, significa que realmente o relacionamento é péssimo. E quando acontece do genro falar para a sogra e para o sogro: são meus pais, significa que o relacionamento é muito bom. Significa que realmente essa família, ela está embasada em coisas boas. E é realmente uma família. E quando se trata de Deus é a mesma coisa. Eu me lembro de um pastor chileno que um dia um membro da sua igreja foi e falou: pastor, eu me casei com um rapaz que ele não é crente e está difícil a situação, como é que a gente faz? E o pastor disse: mas eu te falei que não se casasse com um julgo desigual. Além de ser difícil haver uma constituição familiar e espiritual, familiar ao mesmo tempo, você ainda tem por sogro o diabo, espiritualmente falando. Então, imagine você não conseguir um relacionamento familiar adequado e ter esse sentimento que os seus sogros são os verdadeiros capetas. Ou você que a sua filha se casou com um rapaz e você acha que o seu genro é o diabo em pessoa. Eu conheço um rapaz que antes de se casar, a sogra falou: vai casar, vai morar aqui, nunca mais vai fazer isso e aquilo. Ele falou: eu desisto do casamento. Porque isso não é uma família. Porque essas pessoas não se desfrutam entre si. Não é só a questão de que não há respeito, não dá liga. E espiritualmente falando, meus irmãos, quando nós alcançamos poder dizer o que o versículo 19 está nos falando: não somos forasteiros, não somos estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós passamos a desfrutar Deus como nosso Pai. Deus não é nosso tio. Já
chegar e falar: ô tio, dá para dar uma benção? Não. Deus não é nosso sogro. Deus não é nosso genro. Deus é nosso pai. Quando nós recebemos Jesus em nosso coração, Deus é nosso pai. E é um pai amoroso, que nos permite desfrutar os privilégios da adoção verdadeira. Deus não é nosso pai tipo aquele: o meu filho adotivo. Não, ele não nem fala isso, ele fala: o meu filho, que tem direito à minha herança, que tem direito às minhas bênçãos, que tem direito à minha ajuda, à minha proteção. É essa família que eu quero dizer a você, que você não pode sair daqui hoje sem dizer: eu sou dessa família. Eu sou dessa família. O grande privilégio do relacionamento familiar entre você e o seu pai, o seu Deus, começa em 1 de João versículo 3, que mostra o quanto o nosso Pai nos ama. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. João se maravilha com o amor de Deus, esse amor que regenera todos aqueles que acreditam no Senhor e que faz deles adotivos, filhos de Deus. Isso é uma experiência espiritual muito grande para todos nós, que traz um relacionamento maravilhoso com Deus, resultados espirituais tremendos, resultados sociais que esse mundo não pode entender. Deus nos ama com esse amor que nós estamos mostrando para vocês, e esse é o primeiro privilégio desse Pai amoroso. Ele nos ama com um amor diferente do mundo. O mundo ama aquele que o ama. Agora Deus nos ama, meus irmãos, mesmo às vezes no momento em que nós não o amamos da mesma forma. Deus ama você mesmo que você ainda não recebeu a adoção, porque você ainda não quis, porque você ainda não recebeu Deus como seu pai, mas Deus ama você ainda assim mesmo. Mesmo você sendo pecador, Deus ama você mesmo você sendo pecador. É evidente que você ainda não tem os direitos do filho, mas Deus já ama você como pai. Mas Deus já ama você com a intenção de te ajudar, de te abençoar. O amor de Deus não tem medidas. O amor de Deus não é condicional. Por isso que eu digo que Deus já te ama, mesmo que você não entregou a sua vida para Ele ainda. Vem fazer parte da família, vem. Você que ainda não faz parte da família, você ainda não experimentou o verdadeiro amor. Com todo o respeito que eu tenho à família, o amor de Deus é maior do que o amor da sua família. O amor de Deus por você é muito maior do que o amor da sua própria mãe. Não se escandalize, mas é assim. A Bíblia fala que a sua mãe pode até se esquecer de você, mas Deus jamais se esquecerá de você. Deus te ama. O amor de Deus por você é muito grande. Quando você faz parte da família, você pode desfrutar desse privilégio, o amor de Deus na sua vida. Mas tem mais coisa que você pode receber de Deus e desfrutar. Deus compreende você e Deus tem compaixão de você e da sua vida. No
Salmo 103, no versículo 13 e 14. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Pois Ele sabe do que nós fomos formados, diz a Bíblia. Ele se lembra de que nós somos pó. Ou seja, Deus entende as nossas debilidades. Deus se compadece de nós. Mesmo nos momentos em que nós parecemos estar agindo ou nadando contrário às ondas, ou até mesmo agindo contrário à vontade do Senhor. A compaixão de Deus por nós é a compaixão de um pai pelos seus filhos. Se você é temente a Deus, Deus se compadece de você. E nos momentos em que você se insurge, eu diria isso, no momento em que você de repente até faz coisas que não são boas, a Bíblia fala que Deus, na sua imensa compaixão, te compreende, porque Ele sabe do que você foi formado. Ele sabe que você foi formado no pó, ou seja, Ele entende as suas debilidades, Ele compreende a sua vida. E dizia alguém que a debilidade do homem atrai a compaixão de Deus. Posso dizer que concordo, sim, em partes. Deus conhece a sua condição. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus conhece o quanto nós somos impotentes diante de algumas situações. Agora nós com frequência nos esquecemos de que nós somos pó. Nós com frequência nos esquecemos do que nós fomos formados. E às vezes nos conduzimos pelo caminho do orgulho. Às vezes nos conduzimos pelo caminho da autoconfiança. Às vezes achamos que já podemos trilhar os caminhos da nossa independência. E terminamos sempre, como a gente fala na linguagem popular, dando com os burros na água. Nos ferimos. Nos prejudicamos a nós mesmos. Destruímos coisas boas que às vezes levamos anos para construir. Destruímos grandes amizades. Nos afastamos de Deus. E é nesse momento que Deus nos faz nos lembrarmos que nós somos pó e nós fomos formados por aquilo que Deus sabe que nós fomos formados. E o mundo não nos perdoa. Pessoas às vezes não nos perdoam e não nos compreendem. E incompreendidos sofremos. Incompreendidos nos deprimimos. Mas aí vem Deus com a compaixão de um pai. Nós passamos a desfrutar, quando somos filhos de Deus, dessa compaixão que o mundo não a desfruta. A Bíblia Sagrada é clara. É como o bom pai, o amoroso pai se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Você é dessa família. Esse Deus está contigo, está na sua vida. Você pode dizer a esse Deus: Papai dos céus. Você pode. Desfrute as coisas boas dessa família, que são concedidas por esse pai. Esse pai que permite você também ter as suas necessidades supridas por ele. Em Mateus 7, versículo, se não me falha a memória, 11. A Bíblia fala que assim, sendo nós maus,
nós sabemos dar as coisas boas aos nossos filhos. É o que diz a Bíblia. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará os bens que vocês a Ele pedirem. Ou seja, eu me considero um bom pai. Eu sei que muitos de vocês são bons pais. Mas a Bíblia fala que ainda assim nós somos bons dentro de um certo nível. Agora, em comparação a Deus, a Bíblia fala que nós somos maus pais. Comparando com a situação paterna de Deus. Mas sendo maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Então imagine vocês um pai bom e amoroso, nosso Deus que está no céu. O quanto coisa boa Ele tem para dar aos seus filhos. Você é filho de Deus. Para ser filho de Deus, o primeiro passo é aceitar Jesus como seu Salvador. Para ser filho de Deus, você tem que entregar a sua vida ao Senhor. Para ser filho de Deus, você tem de passar pela regeneração, pela justificação, e eu diria, em muitos casos, até pelo batismo. Aí Deus olha para você e fala: meu filho. Tem palavra mais gostosa do que essa? Meu filho. Deus olha para você e fala: meu filho. E Deus supre as suas necessidades. Nós não temos que ser mendigos, meus irmãos. Nós não temos de estar nos arrastando diante de ninguém. Deus supre as nossas necessidades porque Ele é Pai bom, Pai amoroso e Pai que tem tudo que nós precisamos para uma vida abundante. Basta nós nos dirigirmos a Ele com as nossas petições, as nossas orações. Ele é o Pai que te ama. Ele é o Pai que compreende você. Ele é Pai que cuida de você, Pai que conforta a sua vida. Em Tiago, a Bíblia Sagrada fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes, vem de Deus. E nele não há mudança e também não há sombra de variação. Você precisa desse Pai. Nós não temos que viver esse relacionamento, eu diria, horroroso que existe entre genros, sogros, sogras, noras, cunhados, cunhado. Oh, coisa horrorosa, cunhado, quando se fala, meu cunhado. Não! Deus não quer você como cunhado, como sobrinho, não. Deus quer você como filho. E eu e você devemos querer Deus como Pai. Nós podemos, meus irmãos, fazendo parte dessa família, ser participantes da herança, como herdeiros de todas as coisas. A Bíblia fala em Apocalipse que Ele será o nosso Pai, nós seremos filhos, seremos herdeiros, herdaremos todas as coisas. Poderia falar sobre a proteção do Pai. A proteção do Pai é aquela proteção do Salmo 91. Se você é filho de Deus, você pode descansar na sombra do Onipotente. Você pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Você vai ser guardado por esse Pai tremendo, por esse Pai guerreiro, por esse Pai poderoso, que vai dizer alto e claro para o adversário: esse é meu filho. E caiam 1000 de um lado, 10.000 do outro. Meu filho eu guardo, eu protejo. A seta pode voar de dia ou de noite, mas o meu filho ela não vai atender.
nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade, nem a bandidagem, nem bala perdida e nem bala achada. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa ser desse Deus. Você precisa entrar nesse quadrante de intimidade, fazer parte da família e dizer: eu tenho um Deus como Pai. Eu tenho um Deus como Pai. Esse Pai que nos dirige, ou seja, que nos orienta. Quantas vezes o meu pai, quantas vezes eu como pai, e vocês como filhos e também como pais, nós já sentamos para ouvir os nossos pais nos orientar. E como pais também nós já sentamos para orientar os nossos filhos. E quando os pais são sábios, e os filhos também, o filho ouve o que o pai está dizendo, e o pai sabe o que está dizendo ao seu filho. As coisas funcionam melhor. Todo pai tem prazer em dar orientação aos seus filhos, porque querem ver os seus filhos se darem bem na vida. Ainda hoje mesmo eu dizia ao meu filho, um deles, né? Você não precisa errar o que eu já errei, mas você pode aprender também com os meus erros. Então evite de errar erros que eu já cometi. Isso é importante. O filho ouvir o pai, e o pai saber falar com o seu filho, para que os nossos filhos sejam melhores e evitem erros grosseiros que nós erramos um dia. Agora, meus irmãos, Deus nunca errou. Todas as coisas que Deus fez foram perfeitas. Nós, como filhos de Deus, quando ouvimos Deus falar conosco, quando nós atendemos a direção que Deus indica, eu posso dizer a vocês que esse também é um grande privilégio da adoção, é sermos guiados por Deus via Espírito Santo. Quando nós ouvimos Deus falar, nós somos guiados por Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo, e nós então decidimos as coisas da vida melhor, nós tomamos as melhores direções, nós somos mais capacitados para enfrentar as lutas da vida, nós somos mais abençoados e erramos muito pouco. E na verdade, naquilo que somos orientados por Deus, pelo Espírito Santo, nós não erramos. Você faz parte dessa família. A Bíblia fala em Romanos 8, que nós devemos ser e somos guiados pelo Espírito. Quando somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito. Quantas vezes, meus irmãos, a gente ouve pessoas que criticam a igreja, criticam os pastores, criticam a mim às vezes pessoalmente. Irmão Lorivar vai mudar a doutrina, irmão Lorivar vai mudar a doutrina da igreja. Irmão Lorivar vai mudar isso e aquilo. Irmão Lorivar não muda nada. Eu sou guiado pelo Espírito, os que são guiados pelo Espírito não se movem do caminho que é proposto por Deus, porque é Deus quem nos dirige. Aquele jovem está cabeludo, olha o cabelo dele, está relando nas costas. Cadê a doutrina, pastor? A doutrina é pregada todo dia, mas só obedece a doutrina os que são guiados pelo Espírito. Quem não é guiado pelo Espírito jamais obedecerá uma palavra sequer que for falada daqui desse altar, desse púlpito. Não. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós ouvimos a voz do Espírito,
Quem é de Deus ouve o Espírito de Deus. Quem é filho de Deus é movido e é guiado pelo Espírito de Deus. E Deus faz com que ele entenda os desígnios do Espírito. Nós somos filhos de Deus. Nós somos membros da família real. Nós vamos reinar eternamente com Deus. Em Apocalipse capítulo 3 sim, versículo 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai, que também é o nosso Pai, no seu trono. Vai ser maravilhoso demais. Os vencedores são aqueles que fazem parte da família, aqueles que entendem e recebem o amor de Deus, aqueles que sabem que são compreendidos pelo Senhor. A nós não interessa o quanto o mundo não nos compreende. O mundo é o mundo. O mundo é o mundo. As pessoas falam o que querem lá no mundo. Nós somos considerados às vezes loucos, fanatizados, alienados. Mas a Bíblia Sagrada diz que já não somos nem estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso é em relação às coisas celestiais. E em relação a esse mundo, a Bíblia fala que nós somos sim peregrinos e estrangeiros, e que esse mundo nunca nos entendeu e jamais nos entenderá, porque o que nós pregamos e o que nós vivemos é a palavra da cruz, é a palavra de Deus. E a palavra da cruz é loucura para os que não entendem, para os que perecem, mas para os salvos filhos de Deus, essa palavra é a potência do Altíssimo. Receba Deus como seu Pai. Deus quer ser o seu Pai. Sendo filho de Deus tem tanta coisa boa, meus irmãos. Já disse a vocês que Deus é a nossa proteção. Você quer privilégio tão grande como o privilégio como filhos de Deus, sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Tem muita gente que tem o nome no livro dos cidadãos honorários. Alguns têm o nome na calçada da fama. Outros têm o nome no hall da fama. Nós temos o nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Não é escrito com pena de ouro. A gente não tem que colocar a mão no concreto. A gente só tem que ser filho de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os que têm o nome inscrito no livro da vida, esses herdarão a vida eterna. Que é privilégio tão gostoso e tão maravilhoso de sabermos que como filhos de Deus, nós vamos herdar todas as coisas e morar nas mansões celestiais. Eu acho engraçado, né, meus irmãos? Eu estava meditando esses dias no que falam as pessoas por ocasião da morte de um comediante a semana passada. As pessoas dizem: foi lá para o céu, já está lá no céu com os outros comediantes que morreram. Todo mundo quer ir para o céu. É muito difícil se ouvir falar: não, esse aí foi para o inferno, está lá com Satanás e os amigos. Não, todo mundo vai para o céu. Pelo menos na cabeça das pessoas, todo mundo vai para o céu. Mas para morar no céu tem que ter o nome no livro da vida. E para ter o nome no livro da vida tem que ser filho de Deus. Não dá para ser sobrinho, não dá para ser cunhado.
Ah, você é filho de Deus, não sou cunhado. Não! Tem que ser filho de Deus. E tudo começa quando você recebe Deus como seu pai. Quando você se entrega a Ele. É maravilhoso demais poder ser tão desafiante com todas as coisas desse mundo. Deus ama você como filho. Entrega a sua vida a Deus. A sua vida já foi comprada na cruz do Calvário. Sua vida já foi comprada com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Seja um vencedor. E nós vamos estar com Cristo no trono, o Filho de Deus. E nós também, como filhos, estaremos lá sentados com o Pai para sempre. Receba Deus como seu Pai. Obedeça a Deus como seu Pai. Ele está dizendo para você: vem cá, meu filho, senta aqui que eu quero falar com você. Eu quero te ensinar o caminho da vida eterna. Vem cá, senta aqui. Sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. Mas com Deus nós somos tudo, estamos com tudo. E olha, não tem coisa boa, não tem coisa maravilhosa igual. Gozamos privilégios que esse mundo não goza de jeito nenhum. Como vencedores. Ao que vencer, e eu espero que você seja um vencedor. E eu espero que você dê o primeiro passo para a vitória hoje. Se entregando para Deus. Que Deus abençoe você. Que o Espírito de Deus siga falando ao seu coração. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe. Digam comigo assim, olha: a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Você que acabou de ouvir esta mensagem e aceitou a Jesus como Salvador, queremos ouvir você. Mande-nos sua mensagem pelo WhatsApp 11 95094 4645 11 95094 4645 ou nos escreva por e-mail queroaceitarjesus@ipda.com.br. Anote: queroaceitarjesus@ipda.com.br. Termina aqui o Culto no Seu Lar. Uma poderosa mensagem da Palavra de Deus. Uma mensagem de salvação para mudar a sua vida. Culto no Seu Lar. Todos os dias aqui. Igreja Pentecostal Deus é Amor. A voz